fotos, né? A Iracy Nagoshi, que está aqui na segunda foto da esquerda para a direita, é uma senhora que tem vários problemas de saúde, que está enfrentando câncer e que foi conduzida para a penitenciária na data de ontem. E eles fazem esse trabalho de trazer para o público, né, como virou um moedor de carne humana esse sistema instaurado pelo Alexandre de Moraes e com aval dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, Alan. E acho importante a gente lembrar quem são essas pessoas também na manifestação, fazer esse exercício constante de memória, né? Sem dúvida, né? As atrocidades do Alexandre de Moraes, elas já estão muito mais do que evidente que são subhumanas, né? Existem coisas que são próprias da natureza humana, existem coisas que são bestiais, né? De acordo com Aristóteles. Essas atitudes, elas não são atitudes próprias da fraqueza humana, você virar um ditador, né? Você pode errar na vida, vocês, todos nós podemos errar. Agora, quando você pratica esses tipos de atos, você está praticando atos bestiais, né? E Alexandre de Moraes faz isso. Não é que ele teve um ato animal. Animal não faz isso, né? Por isso que Aristóteles deixava bem clara a diferença entre o ato humano, quando ele não é um ato humano falho, ele vai mais para baixo, ele não se torna um ato animal, ele se torna um ato bestial. E é isso que ele está fazendo. E convenhamos, né? A criação dos Estados Unidos da América, em 1776, foi exatamente para poder colocar fim a esse tipo de poder dado a um governo, a um Estado, né? Aqui Estado em inglês vira government, e a gente usa governo mais para poder executivo, né? Em português. Mas a criação dos Estados Unidos, e o Paulo tem um curso só sobre isso, né? Que é o Fim da América, explicando em detalhes por que a América está se perdendo. A criação dos Estados Unidos é exatamente para que o mundo saiba que isso não pode ser admitido. Infelizmente, acabou se repetindo essas atrocidades com a Revolução Russa e depois com o próprio nazismo. Então, tanto Lenin quanto o próprio Hitler acabaram repetindo aquilo que não se queria ver dentro de uma sociedade que foi como foi criado os Estados Unidos da América em 1776. Alexandre de Moraes é só uma continuação desses atos bestiais. As decisões dele são realmente decisões desumanas, ferem direitos civis fundamentais que foram cravados com a criação dos Estados Unidos e o próprio desenvolvimento do crescimento dos Estados Unidos, que são os direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, direitos civis, e nada disso está sendo respeitado. O que mais me assusta não é que existam pessoas como o Alexandre, sendo bem sério para você. O que me assusta é a imprensa louvar uma coisa dessa, ou atenuar, não dando nome aos bois, não dizendo que o Alexandre de Moraes, as ações dele são ações próprias de um psicopata. Tudo bem que eu não estou cobrando que o jornalista saiba dominar termos clínicos, mas pelo menos dizer que isso é uma coisa atroz. Nós não estamos vendo isso. Infelizmente, essas decisões, elas não são narradas como deveriam. Aí se alguém disser assim, não, mas a imprensa sempre foi assim, basta acessar memoria.bn.br, você vai ver todas as vezes que um juiz tomava uma decisão abjeta, era tratado como uma decisão abjeta. Isso no site da Biblioteca Nacional, é memoria.bn.br. Você vai ver inúmeras decisões de juízes que foram decisões abjetas, sendo tratados como tal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma mulher, que ela era esposa de um guru argentino, que eles faziam rituais que, segundo o delegado que investigava, eles emulavam criancinhas. Então, vou traduzir aqui para as pessoas o que significa emular criancinhas. Cortar pelo. Então, a mulher estava na justiça, ela foi acusada em vários tribunais do Paraná, depois um outro, acho que do Espírito Santo. Finalmente, ela chegou a ser julgada num tribunal mais sério, só que o júri a inocentou completamente. E o delegado, para quem quiser saber que seita era essa, né? Depois vai lá no Twitter, lá no X, que eu coloco tudo lá, não tem esse negócio. Lá a gente pode falar a porra toda. E aí, VPN, se tiver VPN, porque senão não vai ver o teu X. Tem que ter VPN, exato.
Mas E quem aí não tem o- VPN hoje no Brasil, não sei nem explicar mais a situação. quem precisar de VPN, pela liberdade.com. E o que acontece? O júri inocentou a mulher, assim, 100%, todo o júri. E o delegado denunciou que o júri feriu o princípio da incomunicabilidade, ou seja, os membros do júri estavam conversando entre si. E nessa época não tinha telefone celular, mas ele denunciou que estava tendo os primeiros celulares, aquele negócio grandão assim, sabe? Que estava sendo utilizado, e teve uma festa no hotel onde estavam os membros do júri. E o jornal Correio Brasiliense, salvo engano, Folha de São Paulo também, colocou enorme assim, ó, vergonha. E a decisão do tribunal que a inocentou. Porque o número de matérias, provas que o delegado tinha eram enormes, e todo mundo viu que aquilo dali foi, ó, money, né? Foi o money que inocentou a mulher. E de fato ela nunca foi condenada. Ficou por isso mesmo. Mas o bom é lembrar que o jornal colocou como vergonha. Eu peguei um caso bem atroz, mas vamos pegar casos, por exemplo, recentes de corrupção. Os jornais estavam chamando isso, né, de coisas abjetas. Só que agora não. Agora todo mundo bota o rabinho entre as pernas, porque o assunto é o STF. Senão vai ouvir o que ouviu do Gilmar Mendes, o jornalista, recentemente, que disse que era para ele pegar a pergunta dele, mandar para o editor e o editor enfiar no seu. Vocês viram isso aí ou não? A gente comentou isso no começo. Tá, então, a gente estava falando disso no começo. Só que isso aconteceu exatamente desse modo na Polônia. Sim. Na Polônia nazista, na Polônia comunista. Isso aconteceu em países ditatoriais. A imprensa começa a jogar, né, a andar, a dançar conforme a música. E uma pena que o Bertorelli não está aqui, que ele poderia comentar aquele discurso do filme Perfume de Mulher, né? Onde aquele discurso clássico que ele fala assim, né? Do Al Pacino, aquele discurso. Do Al Pacino. Aquele discurso é sensacional, né? Porque o Charlie, que é o personagem Charlie, ele acaba sendo vítima ali de uma sacanagem que os alunos fizeram com o diretor, e como ele era bolsista, pobre, ele queria manter a bolsa dele, ficou com medo, e aí acaba sendo expulso para não dedurar os garotos, porque os garotos eram ricos, filhinhos de papai, e ele temia que isso acontecesse coisas piores com ele. A gente está nessa situação hoje no Brasil, né? As pessoas estão baixando a cabeça, estão aceitando tudo, a imprensa não está fazendo o trabalho dela, a imprensa que está fazendo o trabalho dela está, bem dizer, quase toda ela aqui. Eu acho que, como o Constantino também está na Oeste, né, Constantino? Então o Consta está no Oeste, o Consta está em todos, né? Ele está na Oeste, ele está na Gazeta, ele... Então eu posso dizer... Auriverde. Na Auriverde. Então eu posso dizer que toda a imprensa brasileira que se volta contra a tirania está aqui, presente nesse exato momento. O que para mim não é honra. O que para mim não é honra. O Marco ainda não veio, o Adriles ainda não veio, a gente quer que eles venham, mas eles não vieram ainda. Para escapar das garras. Mas eu quero que eles venham para os Estados Unidos, pô. Paulo, eu acho importante... O Marco está num esforço muito homérico para ser preso no Brasil, né?